Todos nós temos orações, pedidos não atendidos. Mas se você parar e pensar sobre o motivo das orações não respondidas, primeiramente nós temos que entender uma verdade. Que estritamente falando, não existe oração não respondida. Porque quando a gente ora, a gente só pode ter uma de 3 respostas. Ou sim, somos atendidos, recebemos o que pedimos. Ou não, que também é uma resposta. Concorda? Sim ou não? Às vezes, quando você diz, o meu pedido não foi atendido, minha oração não foi respondida, o que você quis dizer é, eu não recebi o que eu queria. Não é isso? Você pediu, não quer dizer que Deus não respondeu. Ele respondeu, só que a resposta foi o quê? Não. Não. E note, isso não é só você não. Quem recebeu um não de Deus também? Se você olhar na Bíblia, muitos receberam um não de Deus. Moisés, o grande Moisés, recebeu um não de Deus pelo menos 2 vezes na sua vida. Logo na primeira vez, quando ele esteve lá no Sinai, e Deus falou para ele, você vai lá no Egito livrar o meu povo, você vai falar com o faraó. E Moisés falou, eu não, Senhor, manda outro. Deus falou o que para ele? Não, Moisés, é você que vai. Deus não atendeu o pedido de Moisés. Não, você vai. Outra vez, muito mais tarde, passados quase 40 anos desse episódio, Moisés, que tinha se irritado com o povo, e Deus então falou para ele, você não vai mais entrar na terra prometida, eu não vou permitir que você entre. Moisés então tentou arrazoar com Deus e falar, Senhor, por favor, permita que eu entre na terra. Depois de tudo isso, depois de 40 anos aqui, eu não vou entrar. Deus falou para Moisés, não, e não toque mais no assunto. Que não, hein? Que não, hein? Não é verdade? Não, e não me toque mais no assunto. Acabou. Recebeu um não redondo de Deus. E não foi só Moisés. Davi, quando teve lá o filho, o recém-nascido, doente, morrendo, Davi entrou em jejum, oração, 7 dias, não quis comer, não quis ver ninguém, se trancou no seu quarto e orando e chorando, ó Deus, salva o meu filho, e depois o filho morreu. Sim ou não? Que Davi ficou triste? Davi ficou triste? Claro, ele não recebeu o que ele queria, mas ele falou, não, Deus, foi feita a vontade de Deus. Davi recebeu o não. Paulo recebeu o não de Deus. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Tira esse espinho. 3 vezes Paulo orou. E Deus falou para Paulo o seguinte, não, Paulo, eu sei porque esse espinho está aí. Deixa esse espinho aí. Mas eu vou te dar a minha graça para você suportar isso aí. Amém? Então a resposta de Deus ou é sim, ou é não, ou ainda não. Às vezes Deus nos diz, ainda não, não é hora. A gente quer na hora, a gente quer agora. Mas Deus está dizendo, agora não. Não quer dizer não para sempre, mas quer dizer não por enquanto. Isso também pode ser uma resposta de Deus. Concorda comigo? Eu não consigo enxergar outra resposta. Ou é sim, ou é não por enquanto. Seja como for, nós vemos que até o Senhor Jesus recebeu o não de Deus, quando ele fez o que nós chamamos de a oração mais difícil de toda a Bíblia. A oração mais difícil que nós não queremos fazer, a verdade é essa. Essa oração de Jesus
veio após ele pedir o que ele queria. Jesus, como homem, como ser humano, ele estava sentindo a pressão do que estava prestes a acontecer lá no Getsêmani e até o Calvário. Ele sentia o que o corpo dele iria passar e o que a alma dele iria passar. Então ele falou: Senhor, se tiver outro jeito, passe de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero e como tu queres. E quantas vezes Jesus orou essa oração? Quantas vezes ele pediu isso? 3. Quantos nãos ele recebeu de Deus? 3. Ele recebeu 3 nãos de Deus. Mas, tudo bem. Tudo bem por quê? Porque ele sabia que se a vontade do Pai fosse feita, o melhor seria feito. E essa é a oração mais difícil da Bíblia, quando a gente olha essas palavras, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração mais difícil da Bíblia, por quê? Porque ela nos ensina a confrontar e abrir mão da nossa vontade. E por que que a gente tem que fazer isso? Olha só, lá em João, 1 João 5, versículo 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Quer dizer, Deus quer que a gente confie nele. Que, se pedirmos alguma coisa, segundo o quê? Não segundo a nossa. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Compreendeu? Está claro isso para você? O sacrifício maior é confiar. Confiar. É você abrir mão daquele pensamento: não, mas se não for desse jeito não vai ser bom. Se não for do meu jeito também não vou querer. O maior sacrifício é o sacrifício da confiança, de confiar que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Esse é o maior sacrifício. O caminho de você conquistar uma mudança, você se redimir, você transformar a vida, é o caminho do sacrifício. Tem que abrir mão da sua vontade. Eu não posso dizer para você que você tem ou que você não tem. Eu não posso, eu não estou dentro de você. Eu não convivo com você para dizer se você tem o Espírito Santo ou não. Mas eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não precisa que ninguém confirme para ela. Porque o próprio Espírito Santo confirma. E os frutos do Espírito Santo são a prova externa, a prova real de que a pessoa tem o Espírito Santo. Amém? Você tem paz? Ah, bispo, eu tenho paz. Você tem amor pelas almas ou só egoísmo? Você só pensa em você? O Espírito Santo dá amor, amor verdadeiro, paz. Você tem alegria? Você é uma pessoa alegre? Não é que ficar mostrando os dentes o tempo todo, não. É alegre no espírito. Você tem alegria no espírito. O seu normal, o seu modo normal. Quando você volta para o seu normal, você pode ter momentos de raiva, você pode ter momentos assim, que você sentiu uma tristeza por uma má notícia, etc. Mas quando você volta ao normal, o seu normal é alegre ou o seu normal é para baixo? O seu normal é assim, a 2 minutos de um surto. Desculpa. Você entende o que eu quero falar? Sim ou não? Então não tem o Espírito Santo. Bispo, eu não tenho alegria, eu não tenho paz. Amor pelas pessoas não, às vezes eu sinto ódio. Amor não, ódio eu sinto. Eu sinto vontade às vezes de dar na cara das pessoas. Então não tem o Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo. Você tem domínio próprio. Você consegue dominar a sua carne. Você consegue se dominar? Bispo, eu tenho, como todo mundo, eu tenho as minhas inclinações, eu tenho as minhas vontades,
mas eu consigo dominar as minhas vontades. As tentações vêm, mas eu consigo vencer as tentações. Tá, então isso é fruto do Espírito Santo. Se você diz que não consegue vencer as tentações, então o Espírito Santo não está conseguindo cumprir a vontade dele sobre a sua. A sua está prevalecendo sobre a dele.